Efimera, e aí, meus amigos, como vocês estão? Estamos nessa gravação, agora são 5 horas da tarde de Shabbat, estamos aí adentrando o Pessah. Na verdade, não é bem adentrando, é mais saindo. Pessah é passagem. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tentando equalizar o que um Benoar pode fazer e pode tirar de entendimento para o seu dia a dia, que basicamente é isso que a gente leva para o dia da semana, aquele local de trabalho, de confraternização, é trazer a Torá, a luz de Hashem, como está escrito em Salmos de Terlim, lâmpada para os meus pés, é a tua Torá. Né? Então, o rei Davi já falava isso. E o interessante é que a gente vai recebendo essas informações e passando adiante para tentar melhorar o nosso convívio social, tentar ajudar as pessoas a encontrar aquilo que elas precisam para passar, o que elas têm que passar aqui nesse mundo, auxiliar. E primeiro a gente tem que descobrir o que a gente tem que fazer aqui. Então, eu convido a vocês a ficarem até o final, já deixem a curtida de vocês, deixem o like, compartilhem, tá? Aí vamos estudar. Amigos, Pessah. É lógico que todo ano a gente faz essa leitura, a gente faz esse estudo, mas é importante saber que todo ano a gente faz esse estudo com a intenção de entender o que a gente vai, ou o que a gente passou, ou o que a gente passou agora com outro entendimento. Vocês sabem que tudo aquilo que a gente passa, no primeiro momento se tem um choque. Por que eu estou passando por isso? Aí até a gente comete até um pecado, uma idolatria, Deus nos livre, Hazel Shalom, por pensar que nós não merecemos e tal, porque a gente não consegue entender a estrutura toda. Mas pensa, assim como os judeus tiveram 210 anos cativos, presos, aprisionados, escravizados, passaram por apertos, exatamente esses apertos que a palavra Mitzrayim, Meitzarim, limitações, quer dizer limitações, ou seja, representa nada mais que, se a gente colocar para os nossos dias, condicionamentos mentais, a chamada caixinha, aquela caixinha que você acha que está ou que nunca vai sair. Quantas vezes você já ouviu de alguma pessoa ou você mesmo falou: olha, eu sou assim, não vou mudar? Por quê? Porque você não pode se elevar, e é uma elevação que você faz de caráter, de costumes, de escolhas. Ou seja, você deixa para trás impulsos egoístas, dependência do lado apenas material. O ponto que você precisa confrontar é que você provavelmente entenda na leitura de Pessah como uma história ou até como um símbolo bonito, alguma coisa a se apreciar. Mas os sábios contam que algo mais duro é que, se você não se identifica num Egito pessoal, você não saiu dele. E só está repetindo o ritual. E é por isso que a gente faz esse estudo todo ano. E esse estudo que lembra dos apertos que a gente ainda está, que ainda não entendemos ou que as nossas limitações não permitem. Mas é por isso que nós estamos aqui, para trazer para vocês a luz desse conhecimento que é a Torá. Alegoricamente, quando a gente fala sobre o faraó, por exemplo, o Paró,
ele representa o próprio ego. O Arizal, o Rabino Yitzhak Luria, grande cabalista, ele diz que o faraó não é apenas um rei histórico, ele representa a força interna, o próprio ego, chamado de casca, clipá, que é um bloqueio da percepção espiritual. Quando você realmente está totalmente voltado e concentrado nas coisas materiais, no que eu quero, no que eu preciso, no que eu acho que eu quero, você está envolto dessa casca, dessa clipa. Quem é Deus para que eu ouça? Não foi assim que o faraó disse quando Moshe o abordou? Ouve, ouve, Deus manda, liberta meu povo. E o faraó vem e fala, quem é esse Deus para quem eu o ouça? Imagina o tamanho da prepotência da casca que separava ele da visão ampla do divino. Vejam que isso é um racionalismo extremo. Você colocando algo racionalmente forte, como se tudo que passa na sua frente você precisa ter. É uma necessidade fisiológica sua. Não é. Não é uma autossuficiência. É uma resistência à transcendência. Porque quanto mais você se aperta, quanto mais você se nutre dessas questões físicas, e aí eu abordo como questão financeira, não que não ganhar dinheiro não seja bom, não que as contas pagas não sejam bom, mas não é prioridade. Prioridade é você se aproximar do Criador, porque aproximando do Criador, você vai conseguir enxergar as outras coisas, como elas realmente são, quais são realmente as prioridades que você deve tomar, as atitudes que você deve tomar como prioridade. Assim, todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas é interessante a gente entender que todos nós temos esse faraó. Todos nós. Até que o estudo da Torá lhe revele proporcionalmente em qual etapa você está de entendimento. Qual atitudes você ainda precisa ter para que essas cascas, essas quelipotas, essas camadas que lhe separam da visão do eterno, que tudo que acontece na sua vida para o bem, elas se quebrem, se rompam. E o interessante, falando em ruptura, a própria abertura do Mar Vermelho na passagem, por isso é peça, não só representa um milagre, mas a própria ruptura da realidade. Por quê? Porque o Zohar e um grande rabino cabalista chamado Moshe Cordovero, o Zohar e o rabino afirma que o mar representa o mundo oculto, a nossa alma. Já a terra seca representa o mundo revelado, que é a matéria. Então, quando o mar se abre, olha que coisa espetacular, o oculto se torna visível, a abertura do mar, o que ele tem por dentro, e o que revela? O espiritual invadindo o físico. Isso é impressionante. Ou seja, isso não só é um evento, não é questão de ser uma passagem bíblica, mas é um estado de consciência. Por quê? Porque quando você rompe os seus limites internos, entendam isso, quando vocês rompem aquele ponto que lhes separam a visão do Todo-Poderoso e de todas as suas atitudes que são bondosas, quando realmente você rompe esses limites, você começa a ver o que antes era completamente invisível. Mas isso só acontece quando você realmente dá esse primeiro passo, de entender o que se passa com você. Assim como fez Nachshon Aminadab, o grande sábio, um dos grandes anciãos do povo judeu.
que entendeu que não só apenas Moshe precisava erguer o cajado, mas que o povo precisava dar o primeiro passo. Ou seja, não é o entendimento, é a ação. A ação traz a revelação. Isso é forte. Isso é forte. O Baal Shem Tov traz outro exemplo de peça, que é o Hametz. O Hametz, que é o pão fermentado. E a matzá é o pão que não deu tempo de crescer para assar. O hametz que os judeus precisam eliminar, que é o fermento, tudo aquilo que tem fermento, nos dias preparatórios de Pêssar, é você revelar que existe ego dentro da casa, que é representado pelo fermento, e assim por diante o ego nos nossos corações, ou o ego na nossa mentalidade, e substituir pela matzá, que não cresce, que se mantém, mas também que alimenta, que é ligado à humildade, simplicidade. É interessante que o trabalho é real, é retirar o hametz da mente, o ego que só lhe proporciona, que só lhe quer proporcionar prazeres físicos. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Onde você está inflando sua importância? Onde está inflando a sua importância? Onde você precisa provar algo? Onde você precisa provar algo? O que você precisa provar para quem? Onde você reage em vez de agir com consciência? Onde você deixa o seu ego inflado achar que você tem razão em tudo? Veja, isso é Hametz. Agora, o Rebbe Narman, ele traz uma explicação espetacular. O Rebbe Narman de Breslov. Ele diz que Israel saiu às pressas, sem tempo do pão crescer espiritualmente. Liberdade verdadeira acontece assim, ó, em saltos, não gradual. Ela é muito rápida. Isso confronta muita gente. Por quê? Porque você acha que vai mudar aos poucos quando você tem esse entendimento e não. Preparação é gradual, mas a libertação ela é rápida, súbita. Isso que também não deu tempo de assar o hametz. E é interessante que Moshe falou, não, a gente vai sair essa noite. Por quê? Porque a verdade, a consciência, depois de você pode até cometer alguns, voltar a cometer alguns vacilos, haver alguns erros, mas a sua percepção muda completamente. Eu quero trazer para vocês o que o Rebbe traz. Ele diz que Pêssar não é uma memória, é um evento recorrente da nossa alma. Todo ano você percebe e você recebe Pêssar, mesma oportunidade espiritual, você recebe em Pêssar, mesmo portal de libertação. Mas o ponto aqui que muitos não se ligam, não entendem, é que se você repete os mesmos padrões, você está celebrando Pêssar sem sair do Egito. Veja, se você não conseguiu ser diferente da pessoa que você foi ano passado, você não sai de Pêssar. Você não pode sair de Pêssar. E esse Pêssar é tão espetacular e diferente que hoje há uma consciência mundial. E eu não falo só dos judeus, eu falo de todas as nações, Beninu junto com os judeus. Mas as nações hoje já têm uma grande noção do que está aprisionando eles. É a corrupção, é a imoralidade, é a falta de amor, a falta de união, é a falta de compaixão. Por isso que há uma crescente nesses movimentos conservadores. E por isso que há uma crescente em apoio ao próprio Israel. Porque Israel é a luz para as nações. Esse confronto que nós estamos vendo entre o Irã e Israel nada mais é do que a força de Hashem contra o ego, aqueles que se acham acima de Hashem, acima do seu povo,
e de sua terra. E a gente sabe que o final deles é único, porque está escrito lá em Ezequiel 38 e 39. E em Ezequiel 38 e 39 fala também, depois, de 40 a 48, fala sobre a reconstrução do templo. E nada mais vai nos deixar aptos a realizar os corbanotes, os sacrifícios do templo, quando o Mashiach se revelar e o templo for construído. E que a Pêssar não seja apenas uma lembrança para os judeus, mas seja uma convicção para que todas as nações venham se render ao único Deus, o Hashem, Deus de Israel, como dizem vários profetas. Os povos, as nações se renderão e entenderão que o verdadeiro Deus é o Deus de Jacó. A cada 10 homens de cada nação segurará nas vestes de judeu e falará para eles: olha, nós vamos contigo porque, poxa, está aí na cara que vocês adoram o único Deus, e é o que a gente espera. É o que a gente espera hoje, em nossos dias, com a chegada do único e verdadeiro Mashiach. Eu desejo a vocês um Hag Pesach Sameach, com muita luz, muita paz e muito entendimento, para que realmente a gente esteja aptos a revelar a Hashem, a revelar essa redenção que é iminente, irreversível e vai acontecer a qualquer momento, como diz o meu querido amigo Rabino Shimon Branco, a qualquer momento mesmo, com a chegada de Mashiach Tzadikeinu, o único e verdadeiro Mashiach. Forte abraço a vocês e até amanhã.